Apêndice. Explicações suplementares, exemplos e referências. Apêndice 1. A origem do homem latino-americano. Tudo começou com Cristóvão Colombo. Quando o marinheiro italiano descobriu o Novo Mundo, no fim do século XV, estabeleceu contato com um povo até então completamente desconhecido. Porque Colombo e os seus companheiros procuravam o caminho para as Índias, ficaram convencidos de que os nativos se chamavam índios, e este nome manteve-se, apesar do erro que fez com que fosse corrigido pouco depois. Nos últimos 500 anos, achados arqueológicos e investigações étnicas levaram às mais extravagantes teorias acerca da origem do homem americano. Gregório Garcia, um dos dignitários da Inquisição espanhola, chegou mesmo a afirmar que os habitantes do Novo Mundo eram de origem bíblica. Pensava-se que um filho de Noé, Isabel, teria povoado a América até o Peru e que outro filho, Jobal, se teria instalado no Brasil. Esta história sul-americana é obviamente uma versão da história de Noé. Garcia escreveu no século XVII. Os nativos não reconhecem Jesus Cristo. Não nos agradecem o bem que lhes fazemos. São descrentes. Há explicações de numerosos etnólogos que não são menos imaginativas. Ligam a origem da população nativa da América ao lendário continente da Atlântida, que de acordo com o filósofo grego Platão, submergiu no ano 9500 AC. Os proponentes de várias ondas de migração do Egito, a Ásia Menor e Europa pertencem ao mesmo grupo. Sir Walter Raleigh transformou o príncipe dos Incas, Manco Cápac, no inglês Capac. Sequazes do sábio alemão Wegener, por outro lado, acreditaram na origem africana da população indígena da América. Supunha-se que na época em que a África e a América ainda estavam ligadas, os índios tivessem feito a travessia até a Amazônia. Há mais evidência histórica na teoria do germano-boliviano Poznański. Depois de 20 anos de investigações nas ruínas bolivianas de Tiahuanaco, chegou à conclusão de que os primeiros americanos se desenvolveram no continente americano independentemente dos povos europeus e asiáticos. Subsequentemente, o sábio inglês Fawcett defendeu a teoria de Poznański e viu Tiahuanaco simplesmente como uma das muitas colônias de um poderoso império florestal. Presentemente, os sábios estão divididos em duas escolas claramente separadas: os que defendem a ideia de uma migração na Ásia através do Estreito de Bering e os que acreditam no desenvolvimento autônomo do americano. Ambos os grupos têm apresentado inúmeras provas científicas, que, no entanto, não esclarecem dois problemas básicos: onde se desenvolveram as primeiras nações americanas? Qual foi o curso do desenvolvimento diferenciado da população nativa, que atingiu a sua apoteose cultural e política nos impérios Azteca, Maia e Inca? Estas questões dificilmente podem ser respondidas cientificamente, porque faltam os elos essenciais da cadeia da evidência. O que tem sido estabelecido é o fato de que num antiquíssimo período, possivelmente há mais de 10.000 anos, várias tribos governaram a América. Devem ter tido a mesma origem ou estado em comunicação umas com as outras. Sabemos isto pelos achados arqueológicos nos misteriosos sambaquis, os terrenos de enterramento dos índios do norte e do sul. Mais evidências se podem encontrar nos antigos ritos funerários dos Incas e dos Maias. Mas não há explicação para estas coincidências a não ser que aceitemos as lendas e as sagas dos povos. Apêndice 2. Mitos e lendas maias. De acordo com Shilon Balan, os livros dos sacerdotes maias, a história começa no ano 3113 AC. O investigador alemão Wolfgang Cordão liga esta data com um misterioso acontecimento histórico de grande importância. No entanto, a historiografia tradicional menciona-o só como uma curiosidade do complicado calendário maia. Estranhamente, no entanto, as tradições escritas das nações da América Central coincidem com as lendas da selva índia.
Os toltecas e os maias referem-se ao aparecimento de deuses e heróis que, sem esforço aparente, realizam os seus poderosos feitos. Os aroaques da Amazônia também descrevem a chegada e a partida de ofertantes de frutos com estranhas máscaras. Alguns acontecimentos históricos semelhantes parecem ter influído em todos os povos que viveram nesta época. Temos a consciência disso ainda hoje e, muito embora possam estar envolvidos num manto de mitologia, indubitavelmente que se baseiam em acontecimentos reais. A única ligação direta com a história compreensível e os mitos latino-americanos baseiam-se nas lendas dos quichuas maias e dos Uga Mongolala, com a exceção de a sua tradição distintamente se referir a reis deuses e antigos pais possuidores de poderosas qualidades físicas. São descendentes de uma misteriosa raça estelar. São muito superiores ao homem e, após a sua morte, entram numa segunda vida que não está aberta ao mortal comum. Se tu quiseres ser Deus, diz o Xilombalão dos quichuas maias, sê digno disso. A tua existência terrena e a maneira de proceder devem estar em harmonia com a vontade dos deuses. Deves seguir as leis éticas do cosmo. Então os deuses não se sentirão envergonhados na tua presença e falarás com eles de igual para igual. Na crônica de Acacor, os primeiros estes a quem chamamos deuses vieram para a terra cerca de 13.000 AC e formaram na sua imagem. Deram à humanidade nomes, língua e escrita. Ensinaram-lhe agricultura elementar e leis políticas que se mantiveram, pelo menos, parcialmente operativas de até hoje. Também lhe deixaram habitações subterrâneas, como proteção contra iminentes catástrofes. É como a crônica se lhe refere. As tradições orais e escritas dos povos mais velhos são invariavelmente comparáveis. Numa época há mais de 10.000 anos, uma ou mais nações altamente civilizadas habitaram a Terra. Eram os chefes de populações nativas e realizaram tarefas dependentes de espantosos cálculos aritméticos. Segundo o livro dos mortos dos egípcios, o Veda dos celtas e o livro secreto indiano Mahabharata, chegaram mesmo a transferir homens de um planeta para outro. Também foram responsáveis pelo nascer dos primeiros centros de civilização, dos quais, mais tarde, se desenvolveram as grandes culturas. Apêndice 3. As 13 moradias subterrâneas. Seja de que maneira for que as recordações e as tradições míticas forem consideradas, certamente que resolvem mistérios da pré-história terrestre e humana, e explicam problemáticas evidências arqueológicas à sua própria maneira. O deserto costeiro de Nazca, no Peru, é pontuado com gigantescos quadros de quilômetros de comprimento e marcado com linhas e traços de figuras geométricas. No seu pormenorizado exame da antiga cidade-templo de Tiahuanaco, Poznansky encontrou estranhas câmaras subterrâneas através de toda a cidade, com espessas paredes bem construídas. Lajes de pedra com algumas toneladas foram adaptadas, até o milímetro exato, na grande fortaleza da montanha de Sacsayhuamán, nas imediações de Cusco. O cronista espanhol Montesinos atribui este edifício a uma poderosa nação que desapareceu há muito. Segundo a maioria dos americanistas, a fortaleza está construída no chamado estilo Inca Imperial, que dominou de 1480 a 1530. De acordo com a crônica de Acacor, os antigos pais construíram gigantescas cidades de pedra há mais de 10.000 anos, e entre elas havia 13 moradias subterrâneas e túneis de forma trapezoide que atravessavam a região do Amazonas. Até esta época, cidades subterrâneas só apareciam em mitos e lendas. A tradição tibetana refere-se ao reino subterrâneo de Agartha. Os índios da América do Norte têm conhecimento de extensas cavernas onde os trovões dos deuses estão guardados e cuidados. Túneis subterrâneos foram descobertos em todo o mundo.
No Peru e na Bolívia, cientistas e exploradores encontraram extensos corredores de pedra que seriam difíceis de construir mesmo com o equipamento técnico atual. A série documental Del Peru até descreve uma expedição realizada em 1923 por membros da Universidade de Lima. Acompanhados por experimentados espeleólogos, os cientistas penetraram nos túneis trapezoides de Cusco. Tiraram medidas da abertura subterrânea e avançaram em direção à costa. Então as comunicações com o ponto de entrada desapareceram. Depois de 12 dias, só um solitário membro da expedição regressou à superfície, quase morto de fome. Mas as suas informações sobre um confuso labirinto subterrâneo eram tão inacreditáveis que os colegas do infeliz explorador o consideraram louco. Para evitar futuras perdas de vidas, a polícia proibiu o acesso à misteriosa passagem e dinamitou a entrada. O grande terremoto de Lima de 1972 mais uma vez trouxe para os cabeçalhos dos jornais as estruturas do subsolo peruano. Durante os trabalhos de salvamento, os técnicos encontraram longos corredores que ninguém suspeitava que existissem. Os subsequentes exames sistemáticos das fundações da cidade de Lima levaram à espantosa descoberta de que grande parte da cidade era atravessada por túneis, todos levando às montanhas. Mas os pontos terminais não puderam ser encontrados porque tinham desabado com o decorrer dos séculos. Quem construiu aqueles túneis? Aonde levavam? Quando foram construídos? Só duas das muitas teorias oferecem uma explicação lógica. A primeira refere-se a rotas de fuga incas construídas depois da chegada dos conquistadores espanhóis. A segunda baseia-se na lenda inca que atribui os túneis a um antigo povo. Nas suas memórias antigas, historiales, políticas del Peru, Montesinos escreve: Cusco e a cidade em ruínas de Tiahuanaco estão ligadas por uma gigantesca estrada subterrânea. Os incas não sabem quem a construiu. Também nada sabem acerca dos habitantes de Tiahuanaco. Em sua opinião, foi construída por povo muito antigo que mais tarde se refugiou na selva da Amazônia. Apêndice 4 – A Grande Catástrofe Universal. Os mitos da população aborígene latino-americana formam um quadro coerente. Num passado muito distante, a Terra foi governada por uma poderosa raça de deuses que dominaram as populações nativas e construíram gigantescas cidades. Obviamente também construíram cidades subterrâneas e fortalezas, esperando uma guerra que, evidentemente, consideravam inevitável. A subsequente ocorrência de um terrível acontecimento é confirmada não só pela tradição. Os geólogos e os arqueólogos têm como garantido que a primeira grande catástrofe da crônica de Acacor, a destruição do mundo no vocabulário maia, ou o dilúvio, segundo o Velho Testamento, aconteceu na realidade. Os cientistas agora interpretam o acontecimento, que é parte comum da história de todos os povos, como sendo inteiramente natural. Pode ter sido causado por um desvio no eixo da Terra devido à aproximação de uma estrela ou à queda na Terra de uma lua. Inúmeros geólogos afirmam que havia grandes alterações na crosta da Terra e consequentemente grandes ondas de marés. Lendas e mitos aborígenes atribuem este acontecimento aos deuses. A Edda germânica refere-se a uma revolta na Terra. O sol faz-se negro. O trovão ribomba. O tronco de Yggdrasil treme. O espírito da árvore geme. O gigante liberta-se. Tudo treme. No mundo subterrâneo os laços do grande amigo Surte quebram-se. O céu estala. O círculo da terra abre-se em direção ao céu. Espalha brasas de fogo e veneno. O deus avança para se encontrar com o dragão. O sol desaparece. A terra mergulha na água. As estrelas felizes caem do céu. A crônica de Acacor complementa e completa a informação mítica de outros povos. Refere-se a duas raças divinas hostis com diferentes propriedades físicas.
O início da guerra é o ano 13, 10.468 AC, de acordo com o calendário ocidental. Na sua crítica, Platão refere-se a 9500 AC, como o ano em que foi destruída a lendária Atlântida. O historiador Hermos reporta-se a uma terrível catástrofe que ocorreu no ano 11.000 AC. Poznański diz que Tiahuanaco foi destruída cerca de 12.000 AC. Um filósofo grego, um historiador egípcio e um sábio alemão confirmam o que há muito se sabia pela tradição dos povos, tanto escrita como oral. O surgir da humanidade começou com a chegada de estranhos astronautas. O homem desenvolveu-se na Terra ou é originário de um planeta distante? Quem quer que seja que confie mais na lenda dos antigos povos que nas hipóteses científicas ou nas afirmações religiosas pode encontrar inúmeras indicações de que os deuses foram os responsáveis. Mas lendas não são evidências. Nem as gigantescas cidades-templo dos maias, nem as enormes pirâmides do Egito ou os desenhos rabiscados de Nazca no Peru têm necessariamente de pertencer a estruturas não humanas. Certamente que testemunham o florescer de elevadas civilizações que já não compreendemos. Pode ser muito bem essa enorme escala que, a nossos olhos, eleva quem a construiu a estatura dos deuses. Apêndice 5. Egípcios e fenícios no Brasil. A história do primeiro homem americano mantém-se misteriosa. A maioria dos cientistas defende a teoria de que atravessou o deserto de gelo do Estreito de Bering e se instalou no continente de norte para sul. Os partidários de Poznański consideram-no como descendente de Tiahuanaco. Muitos autores de ciência étnica consideram-no sobrevivente da lendária Atlântida. Contudo, até agora ninguém apresentou provas indiscutíveis. O professor americano Cyrus Gordon fez grande sensação quando em 1971 publicou uma interessante teoria. Afirmou que as antigas nações orientais haviam conhecido a América há milhares de anos. Como evidência, o investigador apresentou a cópia de uma laje encontrada no estado brasileiro do Ceará e que tem a seguinte gravação: "Somos filhos de Canaã. Viemos de Sidom, a cidade do rei. O comércio nos trouxe a esta terra de montanhas. Sacrificamos um jovem para afastar a ira dos deuses no 19º ano de Irão, o nosso poderoso rei. Começamos a nossa viagem em Ezion-Geber e navegamos com 10 barcos no Mar Vermelho. Passamos 2 anos no mar e navegamos em redor de um país chamado An. Então, uma tempestade separou-nos dos nossos companheiros. Finalmente, chegamos aqui, 12 homens e 3 mulheres, a uma praia de que eu, o almirante, tomou posse." A afirmação de Cyrus Gordon causou uma tempestade de indignação entre os arqueólogos e historiadores brasileiros. Confinava os descobridores portugueses a meros sucessores dos marinheiros fenícios e dava uma explicação inteiramente nova para a origem do nome Brasil. A versão corrente deriva do nome da árvore pau-brasil. Segundo o professor americano, a palavra tem origem no vocabulário semita. Várias universidades brasileiras enviaram grupos de investigadores para a área que o professor tinha identificado como lugar do achado para comprovar a sensacional descoberta. A maior e mais dispendiosa expedição pesquisou a região em redor de Quixeramobim, no centro do Ceará, em 1971. Durante 3 meses de trabalho árduo, foram encontrados mais de 1.000 quilos de cerâmica e de amostras de solo. Os arqueólogos encontraram nas escavações mais de 100 vasos e descobriram misteriosas imagens de pedra e ornamentos de porcelana colorida. Nessa altura, o chefe da expedição, o arqueólogo brasileiro Milton Parnes, publicou seu primeiro relatório, que confirma as afirmações de Gordon e as observações da crônica de Akakor acerca do contato entre os Uga-Mongolala e o Império de Samon para além do Oceano Oriental. As referências a uma antiga ligação entre o Oriente e o Novo Mundo não são restritas às espantosas descobertas do Ceará.
O Livro dos Mortos egípcio, no segundo milênio AC, fala do reino de Osíris num distante país a oeste. Inscrições em rochas na região do rio Molar, na Argentina, são claramente lineares na tradição egípcia. Símbolos e objetos de cerâmica foram encontrados em Cusco e são idênticos aos artefatos egípcios. Segundo o investigador americano Verrio, são a prova da visita ao Peru nos anos 2500, 2000 AC, do rei Sargon de Akkad e de seus filhos. Na Guatemala há lugares de consagração e templos que parecem ter tido como modelo as pirâmides egípcias. A sua arquitetura, que segue estritas leis astronômicas, indica a mesma origem ou mesmo construtor. Mas as mais distintas indicações encontram-se na Amazônia e no estado brasileiro de Mato Grosso. Inscrições com 1 metro de altura, em rochas dificilmente acessíveis, evidenciam sem dúvida algumas características dos hieróglifos egípcios. Foram coligidos e interpretados pelo sábio brasileiro Alfredo Brandão na sua obra em 2 volumes A Escrita Pré-Histórica do Brasil. Escreve no prefácio: os marinheiros egípcios deixaram vestígios por toda a parte, desde a embocadura do Amazonas, até a Baía de Guanabara. Tem de 4 a 5 mil anos de idade e podemos avaliar que as comunicações por mar entre os 2 continentes se perderam numa data posterior. De acordo com a crônica de Akakor, as relações entre o Egito e a América do Sul desapareceram no 4º milênio AC, quando tribos selvagens destruíram a cidade de Ofir, que tinha sido construída por Lhasa. Se acreditar na teoria do professor Gordon, as relações foram retomadas pelos fenícios no 19º ano de Irão, 1000 AC. E os Uga-Mongolala relatam que foram seguidas em 500 pelos ostrogodos, que se juntaram a marinheiros do norte. E, finalmente, 1000 anos mais tarde, os espanhóis e os portugueses chegaram à sua busca de um caminho marítimo mais curto para a Índia. A América, o Novo Mundo, havia sido redescoberta. Apêndice 6, a pré-história dos Incas. A viagem de Cristóvão Colombo trouxe para o Ocidente notícias acerca da civilização americana. Os escribas de Sua Majestade o Rei de Espanha descreveram as suas cidades, condenaram as tradições religiosas do povo e estabeleceram os primeiros calendários. O historiador Pedro Cieza de León e o descendente Inca, Garcilaso de la Vega, situaram o nascimento do Império Inca nos primeiros séculos da era cristã. Só o cronista Fernando Montesinos dá uma tábua genealógica exata dos reis do Sol, que recua muito na era pré-cristão. Durante muito tempo a moderna historiografia aceitou a validade da data de Pedro Cieza de León e admitiu o princípio do Império Inca entre os anos de 500 e 800 da era cristã. Supõe-se que foi nesta época que esta poderosa nação de guerreiros começou a conquista do Peru e que se expandiu até o Pacífico, 300 anos mais tarde. Os novos dominadores do Peru desenvolveram um forte estado de orientação socialista e estabeleceram o maior império da história da América Latina. Só os últimos achados arqueológicos das montanhas do Peru e da Bolívia tiveram como resultado opiniões históricas totalmente diferentes. Visto que é tão difícil explicar a ascensão dos Incas a um poder mundial no prazo de 300 anos, como é compreender o desenvolvimento de um Estado socialista, a nova teoria defende o princípio de que a origem dos Incas se deu centenas ou mesmo milhares de anos antes de 500 da era cristã. O historiador Montesino, que foi durante muito tempo considerado um fantasista, está sendo aceite. Há muito tempo o divino Viracocha surgiu de uma caverna. Era mais sensato e mais poderoso que os homens vulgares, juntaram tribos à sua volta e fundou Cusco, a cidade dos 4 cantos do mundo. Este é o início da história dos Filhos do Sol, tal como se chamavam a si próprios. Montesinos é o único historiador espanhol que coloca o início do Império Inca na era pré-cristã. No entanto, encontra mais aceitação entre os seus colegas quando descreve as mulheres da família governante.
Pedro de Pizarro, o conquistador do Peru, encanta-se com a pele branca das mulheres incas, com o seu cabelo da cor do trigo maduro, as suas feições finamente modeladas, que se podiam comparar favoravelmente com as de qualquer beleza de Madrid. Quem quer que esteja familiarizado com os índios das terras altas do Peru só pode espantar-se com este retrato. Os descendentes dos orgulhosos incas são de estatura pequena, com pele avermelhada, exatamente o contrário de uma beleza espanhola. Ou mudaram completamente no decorrer dos séculos, ou os antepassados incas pertenciam a uma raça diferente. Fernando Montesinos relaciona-os com o lendário Viracocha. Pedro de Pizarro acrescenta que os nativos consideram o seu príncipe como um menino dado pelos deuses, como todos os outros brancos e louros. A crônica de Akakor descreve Viracocha como pertencendo à divina raça do príncipe Lhasa. As lendas dos índios das montanhas do Peru falam de uma tribo de pele branca que desapareceu na selva sem deixar rastro. Mas o misterioso povo não desapareceu inteiramente. Em 1911, o explorador americano Hiram A. Bingham descobriu a cidade em ruínas de Machu Picchu, no Vale do Urubamba, a uma altitude de 3.000 metros. Estava relativamente bem conservada e tinha muitas semelhanças com as fortalezas das montanhas incas. Mas nem os contemporâneos de Pizarro nem os descendentes dos Reis do Sol sabiam da sua existência. Bingham só descobriu a cidade guiada por uma velha lenda. Esta foi a razão por que confundiu Machu Picchu com a cidade inca de Paititi, que ainda não fora descoberta e que era o reduto do príncipe Inca Manco II. Entretanto, achados arqueológicos provaram que Machu Picchu não é idêntica a Paititi. A cidade em ruínas data de uma era acerca da qual nada se conhece e é um dos milagres arqueológicos que tem resistido a todas as tentativas de interpretação. Só na crônica de Akakor foi explicada e posta em perspectiva histórica. De acordo com a história do Zuga-Mongulala, a cidade sagrada foi fundada por Lhasa, o exaltado filho dos deuses. Quando o Império Inca foi vencido, à chegada dos conquistadores espanhóis, eles desistiram de Machu Picchu e internaram-se na selva tropical. Apêndice 7. Os bárbaros na América Latina. A historiografia tradicional mantém cauteloso silêncio sobre a pré-história dos Incas e dos Maias, por falta de datas, embora o fim das suas civilizações seja exatamente descrito pelos historiadores espanhóis. Exatamente o oposto acontece com os ostrogodos, essa orgulhosa raça de guerreiros que conquistou a Itália dentro do período de 60 anos e foi depois derrotada pelo general romano Narses, na Batalha do Monte Vesúvio, no ano 552 da Era Cristã. Os últimos sobreviventes deste povo primitivamente tão forte desapareceram sem deixar rastro. Os linguistas pretendem ter descoberto seus descendentes, no sul da França. Os etnólogos e os historiadores situam-nos no sul da Espanha. Nenhuma nem outra escola pode fornecer provas definitivas. Segundo a crônica de Akakor, os sobreviventes dos infelizes bárbaros juntaram-se aos ousados marinheiros do norte. Juntas, as duas nações partiram em busca das colunas de Hércules, onde se poderiam lamentar os deuses. Durante 30 luas navegaram pelo oceano infinito até chegarem à embocadura do grande rio. Os linguistas concordam em pelo menos num ponto. As colunas de Hércules, que também são mencionadas na mitologia grega, são idênticas ao Estreito de Gibraltar, entre a Espanha e o norte da África. Foi aqui o local em que os bárbaros procuraram os deuses que os haviam abandonado. Mas as suas esperanças foram iludidas. Um vento forte levou os barcos dos seus aliados para o Mar Largo. Os barcos de madeira dos ousados marinheiros devem ter sido bem construídos, pois os vikings foram o primeiro povo europeu a pisar a Groenlândia e, de acordo com as opiniões de muitos sábios, descobriram então a América do Norte.
As suas incursões no Mediterrâneo Ocidental têm sido provadas, de modo que o contato com os bárbaros não pode ser excluído. No continente sul-americano, os vestígios de povos nórdicos brancos são tão numerosos como confusos. Em primeiro lugar, há a relação entre a língua americana e as línguas nórdicas. Há a crença na origem divina e também estruturas sociais semelhantes. A evidência concreta da presença de povos nórdicos na Amazônia é dada pelas pinturas na rocha da famosa Pedra Pintada, na parte superior do Rio Negro. Entre estas se encontram carros e barcos vikings. Isto é na verdade surpreendente, visto que nenhum povo americano conhecia a roda até a chegada dos conquistadores espanhóis. Para o rei Inca Atahualpa, o nivelamento de uma montanha era menos uma questão de tecnologia que um meio de ocupar os trabalhadores. A pré-história das nações da América Central é tão misteriosa e obscura como a dos Incas. Os poucos documentos que foram salvos das chamas da Inquisição resistiram às tentativas de decifração mesmo dos mais modernos computadores. A cronologia maia baseia-se no calendário mais matemático da história do mundo. Juntamente com as ruínas do Templo de Chichén Itzá, é o último vestígio de uma civilização que é pelo menos igual, se não superior, às culturas europeias comparáveis. O maior mistério do país dos maias são as incompletas cidades da selva de Guatemala. Sabemos que foram construídas entre 300 e 900 da era cristã, mas não há qualquer ideia de quem as mandou construir. O especialista Rafael Gerardi suspeita de que uma razão para a súbita interrupção de construção maia foi a grande fome que empurrou o povo para a ponta sul do México. A crônica de Acacor relaciona as cidades incompletas com os bárbaros. Para evitar uma invasão do povo enfeitado com penas que vinha do norte, o Alto Conselho mandaram construir grandes cidades nos estreitos, cidades que nunca foram acabadas. Depois de qualquer catástrofe, as forças que tinham sido afastadas fugiam para o norte. A data suposta é 560, o que coincide com as suposições científicas. Mesmo hoje, o problema dos bárbaros ou da chegada de outros povos do norte ao Novo Mundo não está esclarecido. Há grande número de diferentes teorias, todas propagadas por cientistas de reputação. Em adição, a historiografia tradicional mostrou em que extensão é influenciada pelos preconceitos e pensamentos contemporâneos. Durante gerações, os historiadores cometeram erros grosseiros, tal como a descoberta da América por Cristóvão Colombo ou a construção de Tiahuanaco no ano de 900. Não se compreende, portanto, que os estudiosos de hoje tenham feito a afirmação seguinte e a defendam entusiasticamente. Tudo começou com a chegada de hordas selvagens vindas da Ásia e tudo acabou com os conquistadores espanhóis. Há 70 anos ainda nada se conhecia da fortaleza de Machu Picchu. Há 20 anos, a Amazônia era ainda considerada como um vazio arqueológico. Há 10, os cientistas ainda afirmavam que os índios da selva não excediam 1 milhão. E, assim, ainda pode haver muitos segredos que estejam enterrados nas rochas dos Andes ou na selva de liana. Estamos muito longe de conhecer tudo. Apêndice 8. A chegada dos descobridores espanhóis e portugueses. A chegada de Colombo à América, em 1492, iniciou o contato entre os conquistadores europeus e o povo do Novo Mundo. A tradição deste povo era receber os estrangeiros amavelmente, de modo que trataram os brancos barbudos com muito respeito. O rei dos astecas entregou a Cortés preciosas dádivas. Atahualpa, o rei dos Incas, enviou uma delegação para se encontrar com Pizarro. O chefe dos tupis ofereceu mesmo a sua própria filha como sinal de hospitalidade aos portugueses que desembarcaram na costa brasileira. Os nativos, escrevia Cabral ao seu rei, parecem tão calmos e tranquilos que posso garantir a vossa majestade que não haverá problemas em governar o país.
Amam o seu vizinho como a si próprios e a sua linguagem é sempre amiga, gentil e acompanhada por um sorriso. Esta maneira de proceder, a que os europeus não estavam habituados, foi interpretada como fraqueza, tanto pelos espanhóis como pelos portugueses. Pizarro, descrito pelos seus companheiros como um justo súdito do seu rei, pensava o povo, devia imediatamente mandar entregar todo o ouro, que era avaliado em grandes quantidades. E durante os anos seguintes os conquistadores europeus fizeram tudo para traduzir esta intenção em ação. No decorrer de algumas décadas destruíram 3 grandes impérios, assassinaram milhões de pessoas e até destruíram todos os documentos escritos referentes às civilizações que, sob muitos aspectos, era não só igual, mas de até superior à sua. O novo mundo desvaneceu-se em fumo, devastado e pilhado pelos marinheiros, que haviam sido recebidos como deuses. Veneram-nos como seres divinos, escreveu o padre jesuíta, Dom José, ao rei de Espanha. Deram-nos tudo o que podíamos desejar. Sim, e até sabiam a história do Salvador. Só posso imaginar que um dos 12 apóstolos deve ter estado neste continente. De acordo com as tradições orais e escritas dos velhos povos americanos, os conquistadores espanhóis e portugueses deveram a amigável recepção não a um muito viajado apóstolo, mas aos deuses. Só haviam feito bem ao seu povo e tinham-lhes prometido voltar um dia. Assim, segundo os sacerdotes, o tempo decorrera e os estrangeiros tinham chegado em poderosos navios, deslizando a água sem fazer barulho e com mastros que chegavam ao céu. O povo viu que a predição estava a ser cumprida. A raça do Sol, pai dos Incas, e dos antigos pais dos Uga Mongolala tinham voltado. Dentro em pouco, os nativos compreenderam que foram vítimas de uma cruel ilusão. Os supostos deuses portavam-se como diabos. Partiam os ossos, sendo piores que animais, tal como se afirma na crônica de Acacor. Os impérios Azteca, Inca e Maia foram destruídos. Com eles também morreu a lenda do regresso dos divinos antepassados. Só as tribos índias que viviam nas áreas inacessíveis da floresta conservaram a sua crença até agora. Os nativos vieram ao nosso encontro como se nos esperassem, escreve o etnólogo brasileiro Orlando Vilas Boas no seu relatório sobre o contato estabelecido com a tribo dos Aroaques em 1961. Escoltaram a expedição até o centro da aldeia e ofereceram prendas. O comportamento dos índios deve estar ligado a uma antiga lembrança, que passou de geração para geração. Apêndice 9. As Cidades Brancas, o Império da Selva no Amazonas. O domínio do Peru e a destruição das tribos na costa do Brasil alterou o curso da conquista sul-americana. O caráter dos estrangeiros já não era um mistério para os antigos. Agora compreendia sua finalidade e a credibilidade das suas palavras, de modo que ofereceram forte resistência. O primeiro a experimentar isto foi o companheiro de Pizarro, o aventureiro espanhol Francisco Orellana, que, com grande dificuldade, navegava para a nascente do Amazonas. A primeira travessia do continente sul-americano tivera êxito, e estava descrita e documentada, no livro de viagem do seu companheiro Gaspar de Carvajal. Segundo este relatório, Orellana encontrou comunidades fortemente estruturadas em ambas as margens do rio. Carvajal descreve edifícios de mercado, peixarias, instalações generosamente construídas, para evitar que os espanhóis desembarcassem, como também numerosas ruas, fortificações e edifícios públicos. As aldeias estavam juntas e tão próximo umas das outras que a região pareceu a Carvajal como parte da sua Espanha natal. Avançamos mais pelas áreas habitadas, e uma manhã, às 8 horas, depois de termos passado uma curva do rio, vimos uma bela cidade, que pelo seu tamanho devia ser a capital de um império. Inúmeras cidades brancas se seguiam a umas escassas milhas da margem do rio.
A informação de Carvajal é prova de um extenso e desenvolvido império no interior da Amazônia no século XVII, com elevado grau de civilização, pois as fortificações e as cidades brancas não podiam ter sido construídas pelos índios da selva. Só os incas, os maias ou os astecas teriam sido capazes de tal perfeição. Visto que os seus impérios, como foi provado, estiveram limitados às zonas ocidentais do continente, só um povo pode ser considerado. Segundo a crônica de Acacor, os Uga-Mongulala. Um século mais tarde, o jesuíta Cristóbal Acuna confirmou as informações do seu antecessor. Também descreve os aspectos da vida urbana. Densa população, medidas defensivas, edifícios públicos onde se encontram muitos objetos feitos de penas multicores. Concluindo, Acuna faz um breve relato da impressão que teve do país, no seio do qual passou vários meses. Todos os povos ao longo do rio são extremamente inteligentes, vivos e inventivos. Isto se pode verificar em todos os trabalhos que produzem, quer seja esculturas, desenhos ou quadros vivamente coloridos. Os edifícios são cuidadosamente construídos e ordenados, e parece que existem outras cidades localizadas mais para o interior. Segundo a crônica de Acacor, os Uga-Mongulala governaram um vasto império, que se estendia por quase todo o curso do Amazonas. Depois os bárbaros brancos chegaram com o novo símbolo da cruz e levaram as tribos aliadas a quebrar a sua vassalagem. Repetiu-se a tragédia inca, embora devagar e por partes. Os portugueses também podem não ter tido piedade quando se tratou de converter os nativos ao cristianismo, ou quando lhe quiseram tirar os desnecessários luxos. Mas viviam num país sem qualquer centro político visível, e combatiam as forças naturais, que pareciam resistir até à mais moderna maquinaria. O esporão transamazônico da estrada entre Manaus e Barcelos, na parte baixa do Rio Negro, construído em 1971, ficou coberto de vegetação tropical no prazo de um ano. Até os técnicos tiveram dificuldades em localizar a direção aproximada da estrada. Portanto, não é de admirar que já não haja sinais das cidades brancas. Apêndice 10, o Amazonas. A historiografia tradicional quase ignorou o livro de viagem do padre Gaspar de Carvajal. Possivelmente porque o relato daqueles 8 meses em regiões que ainda hoje mantêm o seu mistério se relaciona principalmente com a busca de alimentação. Havia instalações que existiam simplesmente como possíveis alvos de pilhagem. Um viajante evitava as cidades brancas e alegrava-se quando encontrava essas pequenas aldeias sem defesa. Os contemporâneos de Carvajal prestaram atenção só a uma pequena passagem, a referência a uma tribo de mulheres guerreiras com uma capital de conto de fadas de ouro. Esta parte do diário despertou a imaginação dos cobiçosos conquistadores. Avançaram de todas as direções para a região da parte superior do Orinoco para encontrar a tribo das Amazonas e a sua lendária capital, Eldorado. As expedições militares que partiram nos séculos XVI e XVII seguiram invariavelmente a mesma rota. Forças espanholas e portuguesas, mercenários alemães e franceses, sob a chefia de vários comandantes, vaguearam durante meses através de territórios inacessíveis. Tiveram de enfrentar ataques de uma população guerreira, forças naturais adversas e terrenos constantemente alagados. Os homens estavam derrotados pela fome, devoravam os animais que os acompanhavam e por fim tornaram-se canibais. Tomamos o índio preso, e quando chegamos à corrente matamo-lo, e dividimo-lo entre nós. Acendemos uma fogueira e comemos-lhe a carne. Depois, fritamos o resto da carne e guardamo-lo para a noite. Este é o relato de Cristóbal Martim, soldado da Força Expedicionária do General Volten. A Amazonas e o seu misterioso Eldorado nunca foram descobertos. Segundo a crônica de Acacor, combateram contra invasores estrangeiros durante 7 anos.
Estavam exaustas. Destruíram a Caim e retiraram-se para as moradias subterrâneas. Durante os séculos que se seguiram, Eldorado assumiu um caráter peculiar. A fabulosa cidade do ouro parecia vaguear de um ponto da selva brasileira para outro com a fascinação e a inconstância de uma fada morgana. Eram exploradas áreas imensas em busca da ilusória cidade, inúmeras lendas fabricavam-se e redescobriam-se. Mas Eldorado desaparecera. Nos primeiros anos do século XX o seu suposto local variava desde o Orinoco, na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, até a selva do Mato Grosso. O explorador inglês Fawcett afirmou ter descoberto na região gigantescas pirâmides. Estava tão firmemente convencido da sua existência que organizou numerosas expedições. Justificava a sua crença numa carta que escreveu a seu filho. Uma coisa é certa. Um denso véu cobre a pré-história da América Latina. O explorador que consiga encontrar as ruínas poderá alargar o nosso conhecimento histórico de maneira inimaginável. Como muitos dos seus antecessores, Fawcett não teve êxito, devido às condições geográficas e climáticas e às chuvas das florestas tropicais. Não regressou da sua última expedição, no verão de 1943. Mas a sua sorte não evitou que outros corajosos exploradores continuassem as buscas. Em 1944, o etnólogo brasileiro Pedro E. Lima descobriu um caminho índio bem definido que ia da região das nascentes do Xingu até a Bolívia. O sábio índio alemão Egon Schaden recolheu as lendas dos índios do Brasil e juntou-as para uma magnífica apresentação do seu passado pré-histórico. Nos últimos 10 anos tem-se assistido a um avanço decisivo da arqueologia do Brasil. Durante a construção da Transamazônica e da Perimetral Norte, duas estradas através da selva, os bulldozers encontraram muitos campos de ruínas de até então desconhecidos. O Serviço de Proteção aos Índios do Brasil descobriu na região de Altamira índios de pele branca e olhos azuis. No Acre, colonos brancos foram atacados por índios que eram altos, bem constituídos, muito belos e de pele branca. Mas a descoberta mais espantosa foi feita por um grupo de vigilantes da fronteira brasileira do posto da área do Pico da Neblina. Estabeleceram contato com uma tribo índia onde as mulheres tinham um papel predominante. Segundo a crônica de Acacor, a Caim fica na encosta leste do Pico da Neblina, a mais alta montanha do Brasil. Apêndice 11. A extinção dos índios da selva. A existência da misteriosa Amazonas continua a ser uma lenda. A extinção dos índios da selva é real, devida, no entanto, às doenças e à violência dos colonizadores brancos. Imediatamente a seguir à sua chegada, relegaram os nativos para uma situação inferior à escravatura. A população indígena foi roubada e dominada de tal maneira que não tinha outra forma de sobrevivência a não ser alimentar-se de lagartas, ervas e raízes. Os chefes foram mortos pelos europeus após cruéis torturas, para quebrar a resistência dos selvagens de uma vez para sempre. Tal como o historiador espanhol Oviedo afirma, 5 ou 6 cães jovens eram soltos sobre cada um dos 16 chefes para treiná-los nesta espécie de caça ao homem. Como ainda eram novos, só corriam e ladravam aos índios. Mas quando os índios pensavam que os havia afastado com os paus, eram soltos 2 bulldogs treinados, que se atiravam e mordiam, devorando-os à sua vontade. Mesmo a declaração de independência de vários estados sul-americanos, depois das vitórias do patriota Simão Bolívar sobre os mercenários espanhóis, na Batalha de Ayacucho, trouxe pouco alívio à população indígena. Uma pequena classe superior branca dirigia cada um dos países como uma fazenda de família. As revoltas da escravizada população índia eram cruelmente reprimidas. Angelim, o chefe do mais importante movimento social revolucionário do Brasil, morreu na prisão.
O movimento que ele chefiava a cabanagem desintegrou-se sob o fogo dos soldados portugueses e ingleses. 2/3 da população da Amazônia foram dizimados. Na crônica de Acacor só se faz uma referência marginal a estas revoltas populares. Os pesteiros Uga Mongolala observaram as atrocidades dos bárbaros brancos com terror e aproveitaram a calmaria do combate para se retirarem para o território central da Acacor. Mas o inesperado perdão depressa acabava, e os índios representaram o último ato da tragédia que começara com Colondo, uma saga de crime e violência. O papel principal é desempenhado por aventureiros, prospectores e a infame espingarda Winchester. Os opositores do genocídio também representaram o seu papel, tal como o marechal brasileiro Rondon, fundador do Serviço de Proteção aos Índios do Brasil. Mas mesmo esta organização, fundada por brancos civilizados para proteger os nativos, desenvolveu-se só para acelerar a sua condenação. Desde a descoberta do Novo Mundo, 500 anos antes, só mudou a forma da ânsia pelo poder dos conquistadores brancos. O jornal londrino Economist, na sua edição de 15 de maio de 1968, referia-se à situação dos índios brasileiros. A lista dos crimes é infinita. A versão original do exame dos resultados do inquérito ordenado pelo ministro do Interior, Albuquerque Lima, pesa mais de 100 quilos. A versão abreviada atinge 21 volumes e tem 55.115 páginas. Refere-se aos crimes contra as pessoas e propriedades dos índios, assassínio, prostituição, escravatura e até aos problemas relacionados com vendas de terras e barcos. Tal como é referido pelo informador do governo, Jader Figueira, os crimes incluem o extermínio de 2 tribos pataxós, no estado da Bahia, devido a bexigas causadas por rebuçados infectados. Em Mato Grosso, os cintas largas foram exterminados com bombardeamentos de dinamites, feitos por aviões voando a baixa altura. Funcionários do Serviço de Proteção aos Índios exterminaram os sobreviventes com metralhadoras. Além disso, os alimentos dos índios têm sido misturados com arsênico e vírus do tifo. Por mais desumanamente que uma classe possa atuar quando se trata de interesses econômicos, não se pode negar que é influenciada por convenções sociais. Os colonizadores europeus eram mais que meros representantes de uma pequena classe governante. Podiam exterminar os nativos com impunidade porque consideravam os selvagens como seres inferiores. E, ironicamente, a população do Novo Mundo considerava os estrangeiros barbados como seres mais elevados, predestinados a governar, devido à cor da pele. Só uma única nação parece ter considerado a tempo este erro. O legado dos antigos pais levou os Uga Mongolala a considerar os recém-chegados como bárbaros brancos. Qualquer observador objetivo não pode deixar de concordar com esta determinação. Os representantes da civilização branca provaram serem unicamente ladrões desprezíveis, quando na verdade poderiam ter sido deuses. Apêndice 12, o Brasil e o Terceiro Reich. A história do Terceiro Reich ainda deixa muitas perguntas sem resposta. As considerações políticas de Hitler e os planos estratégicos dos seus generais são conhecidos, muito embora a predileção do Führer pelas ciências ocultas e as suas obsessões religiosas se mantenham obscuras. A estratégia das batalhas e os terríveis resultados da Segunda Guerra Mundial também são conhecidos. As decisões militares de Hitler, os seus planos para a conquista do mundo e as ações dos comandos secretos nos mais distantes lugares da Terra mantêm-se insondáveis. Em retrospectiva, é difícil definir o que mais influiu na história do Terceiro Reich, mas uma coisa é certa. A ideia mística do universo de Hitler ainda não foi suficientemente estudada. Mas por agora consideremos os fatos históricos.
Até meados de 1939, a América Latina mostrava profunda indiferença pelos acontecimentos políticos da Europa. Só quando as forças do Terceiro Reich invadiram a Polônia e os planos expansionistas de Hitler se tornaram óbvios, os países da América do Sul foram apanhados pelo vórtice do início da Guerra Mundial. A visita do comandante-chefe do Exército dos Estados Unidos, George Marshall, ao Rio de Janeiro, em junho de 1939, influiu para que o Brasil se juntasse aos aliados. Na defesa da América do Norte, declarou o general, o Brasil tem um papel primordial. A presença de forças hostis em território brasileiro e a posse das comunicações com a Europa e a África representariam uma perigosa ameaça para os Estados Unidos. Consequentemente, a costa entre Salvador e Belém deve ser defendida contra uma possível invasão. As considerações de Marshall foram rapidamente aceitas pelos seus colegas brasileiros. Também tinham receio de um desembarque alemão e pediram a construção de grandes fortificações ao longo da costa leste. Em 1939, na Conferência do Panamá, o Brasil declarou-se pronto a pôr à disposição dos Estados Unidos bases de apoio e aeroportos estratégicos para fins defensivos. Dentro de alguns meses, os primeiros bombardeiros americanos aterrissavam em João Pessoa e no Recife. Em janeiro de 1940, o presidente Vargas promulgou leis decisivas sobre a supervisão da colônia simpatizante nazi. A 7 de dezembro de 1941, dia do ataque japonês a Pearl Harbor, o Brasil tomou a sua decisão e cortou relações com Berlim, preparando o país para entrar na guerra. Do lado alemão, o procedimento do Brasil foi cuidadosamente analisado. O general Canaris considerou a estrita neutralidade do Brasil um requisito prévio para o domínio dos submarinos no Atlântico Sul. O general Keitel considerava a futura invasão da América do Sul uma consequência natural da expansão do Terceiro Reich. Rosenberg, chefe da seção estrangeira do Partido Nacional Socialista, sonhava com a ocupação do Brasil e com a tomada do poder por membros da colônia alemã. Na primavera de 1942, quando Marechal Rommel parecia estar prestes a conquistar o norte da África na sua vitoriosa campanha, o Brasil foi o principal assunto de discussão numa reunião do Estado-Maior em Berlim. O Ministério dos Negócios Estrangeiros, representado pelo embaixador Ritter, opôs-se à ação militar, em vista de uma possível solidariedade de todos os países latino-americanos. Keitel e Rosenberg sugeriram a organização de um ataque maciço ao Brasil. Depois de veementes discussões, Hitler decidiu-se por um ataque punitivo, a fim de castigar o Brasil pela sua inclinação pelos Estados Unidos e para prevenir o país contra futuras ações hostis. A operação secreta começou no início de julho de 1942 em Bordeaux. Uma flotilha de submarinos partiu para o sul do Atlântico para afundar o maior número possível de navios brasileiros em manobras livres. A 15 de agosto de 1942, o submarino U-507 torpedeou o cargueiro brasileiro Baipendi perto de Salvador, e 24 horas depois o cargueiro Araraquara. 6 dias mais tarde, a 22 de agosto de 1942, o Brasil declarava guerra ao Terceiro Reich. O resultado da Segunda Guerra Mundial não foi afetado pela luta na frente brasileira, que se restringiu às costas do norte, principiando em Salvador, via Recife, e até Belém, na foz do Amazonas. Submarinos que operavam nesta área tentaram impedir os fornecimentos aliados para a África e a Europa e evitar o desenvolvimento de fortificações aliadas defensivas ao longo da costa. Era aqui que os brasileiros e os americanos tinham estacionado esquadrões de bombardeiros e um exército de 55 mil homens. De acordo com uma observação na história do exército brasileiro, a sua tarefa era defesa contra uma possível invasão alemã na região de João Pessoa e Natal.
O alto comando brasileiro estava tão firmemente convencido dos planos de invasão alemães que aumentou a força do exército para 65 mil homens em 1943. A área estratégica norte-nordeste só perdeu seu significado depois da vitória aliada sobre o Afrika Korps de Rommel, e começaram então os planos para a reconquista da França. Hitler teria na verdade planejado a conquista do Brasil? Seria tecnicamente possível? Ocorreu por acaso? De acordo com o diário de guerra do coronel brasileiro José Maria Mendes, os militares brasileiros estavam convencidos de que havia planos de invasão. De outro modo, seria impossível explicar as fortes unidades do exército ao longo da costa norte. O ministro de Negócios Estrangeiros, Oswaldo Aranha, exprimiu a mesma opinião numa discussão com o embaixador americano, Jefferson Caffery, em 1941. Estamos convencidos de que a Wehrmacht tentará ocupar a América Latina. Há planos para que a invasão comece no Brasil. Os historiadores militares alemães têm uma opinião inteiramente diferente. Na sua análise da estratégia do Terceiro Reich, concordam que a invasão era um sonho de Rosenberg, tecnicamente impraticável e nunca seriamente planejada. Esta linha de pensamento não pode, de modo nenhum, explicar um telegrama secreto do secretário de Estado Weizsäcker para o Feldmark, nome de código da seção sul-americana do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Neste cabograma, Weizsäcker informava o embaixador Ritter das disputas internas entre a Wehrmacht e os negócios estrangeiros relativamente às operações contra o território brasileiro. A referência ao território confirma outras informações que diziam respeito aos planos de Hitler no que se referia a estender o seu poder à América Latina mais cedo ou mais tarde. De acordo com o protocolo da Conferência de Munique, em 29 de setembro de 1938, Chamberlain sugeriu ao Führer que colonos alemães fossem enviados para a Amazônia. Apêndice 13, 2.000 soldados alemães em Acapcor. Fatos históricos aceitáveis não são bastante para provar a inalterável evidência de um desembarque de forças alemãs no Brasil. Mas as referências à mística imaginação de Hitler do universo são extremamente reveladoras. Remontam a 1920, quando o antigo pintor de paredes encontrou o poeta Dietrich Eckart, que durante 3 anos influiu no futuro Führer do grande império alemão com as suas teorias da origem das tribos germânicas em Thule, os seres sobrenaturais de uma civilização desaparecida, e o iminente ascender de uma raça superior no coração da Alemanha. Em outubro de 1927, pouco antes de morrer, Eckart escreveu: "Segue Hitler. Ele dançará." Mas a música foi escrita por mim. Demos-lhe a oportunidade de tomar contato com eles. Não tenham pena de mim. Eu influí na história mais do que qualquer outro alemão. A canção do Sr. Eckart foi tocada demasiado cedo. No prazo de alguns anos, a associação religiosa, Thule, que ele fundou transformou-se numa poderosa sociedade secreta, e o seu despertar acordou os grupos Edelweiss, as Waffen-SS e a associação Ahnenerbe, herança dos antepassados. As mágicas doutrinas de Eckart tinham proposto levar à criação de um Estado terrorista que combinava quase um completo totalitarismo com a mística teoria de uma raça ariana dominadora. O Terceiro Reich provavelmente atribuiu mais fundos ao estudo de ciências ocultas do que os Estados Unidos à manufatura da bomba atômica. As atividades das associações secretas nacional-socialista expandiram-se desde a busca da origem da raça ariana até grandes expedições aos mais distantes cantos do mundo. Quando as forças alemãs desistiram de Nápoles, Himmler mandou que a pedra tumular do último imperador Oestaufen fosse levada para a Alemanha. A organização Thule examinou o significado místico das torres góticas e estabeleceu numerosos contatos com os monges tibetanos.
Quando os russos entraram em Berlim, encontraram centenas de ignorados tibetanos que tinham caído ao lado dos soldados alemães. As operações das associações secretas alemãs não eram de envergadura menor na América do Sul. No começo de 1938, um submarino explorou o Baixo Amazonas. A sua tripulação fez uma inspeção geográfica e estabeleceu contato com a colônia alemã em Manaus. Fizeram o primeiro filme histórico da Amazônia, que ainda hoje está guardado nos arquivos de Berlim, Leste. O material fotográfico demonstra que o interesse das buscas ia muito para além da coleta de dados gerais. Outra operação documentada nos arquivos da Força Aérea Brasileira refere-se à viagem do SS Carlino, em junho de 1943, de Maceió para Belém. As ordens do valente cargueiro alemão só podem ser calculadas. A Força Aérea Brasileira acreditava que levava um carregamento de armas para os agentes secretos alemães e atacou o navio, sem êxito. Mas a explicação não pareceu plausível vista na retrospectiva. Não havia nem colônia alemã na área de Maceió, nem instalações de forças brasileiras. Há muitas referências a operações secretas no Brasil comandado pelo Terceiro Reich. Testemunhas oculares dizem ter observado o desembarque de tripulações de submarinos na costa do Rio de Janeiro. Um repórter da revista brasileira Realidade descobriu mesmo uma colônia alemã em Mato Grosso, segundo se diz inteiramente formada por membros da SS. Segundo a crônica de Akakor, 2.000 soldados alemães chegaram à capital do Zuga Mongolala entre 1940 e 1945. Marsella foi o ponto de partida para a operação secreta. Entre os membros contavam-se, além de outros, a Jung, de Rastatt, H. Aari, de Mannheim, a Schwager, de Estugarda, e K. Lieberman, de Roth. Mulheres e crianças acompanhavam o grupo. O contato fora facilitado por uma jovem missionária, irmã da Igreja de Santa Bárbara. Uma prova referente à data citada na crônica de Akakor informa que os 4 mencionados soldados presumivelmente morreram em 1945. A missão de Santa Bárbara foi atacada e destruída por tribos de índios selvagens em 1936, de acordo com a informação recebida na Diocese da Amazônia. Entre os numerosos mortos contavam-se várias freiras alemãs. Considerando a preparação técnica que um desembarque de 2.000 soldados alemães teria requerido, os fatos são insuficientes. Mas operações dos comandos secretos alemães durante a Segunda Guerra Mundial podiam ser verificadas se tivessem sido organizadas pela Abwehr. Os documentos que diziam respeito às atividades da Divisão do Estrangeiro do Partido Nacional Socialista e às secretas associações da Ninnerbühl foram queimados, ou nunca chegaram a ser registrados. Tecnicamente, o desembarque de 2.000 soldados alemães seria possível. A predileção de Hitler pelas ciências ocultas deve ter influído para entrar em contato com o povo escolhido. Um biógrafo de Hitler, Hal Schilling, define o furor do grande império alemão da seguinte maneira: as ações e os planos políticos de Hitler só podem ser compreendidos se se conhecer os seus mais íntimos pensamentos e se tiver experimentado a sua convicção da relação mágica entre o homem e o universo. Apêndice 14, a terceira catástrofe universal. Segundo os mitos e as lendas dos povos da América Latina, a história do homem começa com a criação do mundo pelos deuses. Primeiro criaram a terra e o céu, mais tarde as plantas e os animais. A criação do homem foi a tarefa mais difícil. O Popol Vuh Quichua Maia conta que os deuses primeiro fizeram o homem da poeira, e mais tarde, talharam figuras de madeira, acabando por modelá-las em massa de trigo. Na opinião dos Mixteques de Anahuac, o homem surgiu de uma árvore. De acordo com a crônica de Akakor, os antigos pais transplantaram o homem de planeta em planeta, um dos quais era a Terra.
Para os centro-americanos, o cosmo que conhecemos é o quinto desde a criação do mundo. O sol da terra ou da noite, o sol do ar, o sol da chuva abrasadora, o sol da água. O quinto sol, o sol dos quatro movimentos, desaparecerá quando os monstros das poeiras se erguerem a oeste, espicaçados pelo mau deus Tezcatlipoca, que chupa o globo da terra e o guarda na goela. Então a raça humana extinguir-se-á. Mas um sexto sol nascerá, um novo mundo em que os homens serão substituídos por planetas, isto é, por deuses. A tribo índia dos tupis espera um gigantesco dilúvio que destruirá tudo. Segundo a crônica de Akakor, os deuses voltarão, depois de uma terceira catástrofe, para punir os bárbaros brancos. Se confiar nos mitos e nas lendas dos povos indígenas da América do Sul, o futuro do gênero humano não está assegurado. O mundo rola em ciclos e cada um destes termina numa catástrofe. Segundo os sacerdotes do Zuga Mongolala, restam poucas luas, só até 1981. De acordo com o calendário maia, a data seguinte será 2011. Quais são as reais expectativas do homem para os próximos 50 anos? O Clube de Roma dá um quadro pessimista. A produção alimentar reduzir-se-á em relação à explosão demográfica. As armas atômicas que estão acumuladas são suficientes para destruir 30 vezes a humanidade e para durante séculos poluírem a atmosfera. Insensatamente, a nossa civilização tem desbaratado o capital terreno durante os últimos 40 anos. Muitas espécies animais foram exterminadas com o sentido do lucro, muitas plantas desapareceram, os recursos minerais estão quase exaustos, a atmosfera está saturada de venenos. A humanidade vive com dois corações, emaranhados em milhares de dependências. Esta divisão dos espíritos pode observar-se em toda parte. Os homens de Estado que se consideram realistas acreditam que a existência de um poder militar exige paz se as suas nações quiserem ter um futuro. Os industrialistas ainda calculam em bases de material humano, rendimento produtivo e mercados. Os cientistas trabalham em seu benefício pessoal. Se a humanidade não conseguir desenvolver um sistema universal viável do fragmentado mundo de hoje, afirma o Clube de Roma, todos os projetos dos próximos 50 anos são simplesmente de interesse acadêmico. A crônica de Akakor nada sabe sobre a salvação da humanidade. Num círculo que se fecha em 1981, a história do mundo atinge o seu fim com a terceira grande catástrofe. Esta anunciará uma nova era, em que homens, animais e plantas viverão juntos e tranquilamente, seguindo as leis da natureza, o legado dos antigos pais. Prólogo. Grande foi o conhecimento dos antigos mestres, enorme foi sua sabedoria. Sua visão alcançou as colinas, as planícies, os mares e os vales. Foram criaturas milagrosas. Conheciam o futuro. A verdade lhes foi revelada. Previdentes e sagazes foram criaturas com grande poder de decisão. A crônica de Akakor foi durante uma viagem pelo rio Cruz, entre Amazonas e Acre, que conhecemos o velho Benson. Era o ano de 1993. Após algumas semanas em São Gabriel da Cachoeira, AM, voltamos a Manaus e tomamos um vapor com destino a Rio Branco, de onde tentaríamos completar o roteiro rumo a Cusco, no Peru. Neste percurso, durante 8 dias no barco, conhecemos um velho índio chamado Antas, Benson Antas. Puxamos papo e logo ele ficou à vontade. Perguntou-nos o que fazíamos em um lugar tão distante e nós contamos algumas histórias de viagens e expedições que, na verdade, estávamos começando, mas que muito nos fascinava. Foi então que ele nos revelou sua surpreendente biografia. Benson nasceu em 1925 em algum lugar entre o Acre e o Peru e era filho do chefe Antão Lhasa, capivara submersa, da dinastia dos Uga Mongolala e descendentes diretos da civilização de Akakor, suposta cidade perdida do interior da Amazônia.
Segundo Benson, ele próprio era ainda o guardião de alguns santuários perdidos em plena selva e na cordilheira, onde nenhum homem branco jamais tinha voltado. Ele nos contou que quando tinha 16 anos, seu povo encontrou submarinos alemães que patrulhavam o rio Amazonas e desde o contato surgiu uma aliança, já que os Uga Mongolala também estavam em guerra com uma tribo de nômades antropófagos que usavam cabelos longos e vermelhos. Um destacamento alemão ajudou-os a aniquilar o inimigo e o chefe Anton Lhasa determinou que seu filho fosse conhecer o chefe dos aliados. Assim, o pequeno Benson partiu para a Alemanha. Mas lá chegando ele foi ignorado pelos soldados, que o deixaram no porto e partiram para outra missão. Por sorte, foi acolhido por um professor, o antropólogo e alpinista Vermeer Fritz. Por intermédio deste, Benson foi introduzido na cultura ocidental e nas expedições. Foi Fritz quem lhe deu o primeiro nome, Benson. O sobrenome Antas vem do seu nome indígena Anton. Ele só ganharia outro nome depois que se tornasse chefe. Benson, desde então, passou a acompanhar Vermeer, como seu assistente, em expedições antropológicas e em escaladas pelo mundo. Já em 1942, ambos fugiram para o exílio, dadas as dificuldades na Alemanha nazista. Sob os auspícios do governo inglês, empreenderam uma longa pesquisa na Índia e Paquistão. Em 1952, tentaram a ascensão ao Monte K2, porém sem sucesso. Benson, anos depois, viria a ser o guia que levou a segunda expedição ao cume do Nanga Parbat, Índia, 8.126 metros, em 1958. Até hoje, muitos poucos sabem disso. Ainda na década de 50 esteve na selva do Congo e norte da África e em diversas ilhas de posse britânica no Pacífico. Em 1961 morre o Dr. Fritz, durante uma tempestade no deserto de Gobi, da qual Benson por pouco escapa. Já há algum tempo Benson tentava voltar ao Brasil, mas como não tinha nacionalidade brasileira nem falava português, encontrava sérias dificuldades. Mas com a morte de seu mestre, partiu decidido a reencontrar sua tribo. Em 1962, chega clandestino, atravessando a pé a fronteira com o Paraguai. Voltando à sua tribo, encontra-a desestruturada, após 20 anos da morte de seu pai-chefe Anton Lhasa. Reunindo-se com o antigo e senil pajé é nomeado chefe Anton Benson, mas encontra sérias dificuldades em governar. Passa então a percorrer, junto com uma pequena comitiva de sua antiga tribo, uma vasta área amazônica e andina em busca dos 13 templos perdidos de Acacor. Segundo as escrituras da crônica de Acacor, em seu poder desde a morte do seu antigo guardião, o pajé. Benson nos mostrou os pergaminhos, todos com uma escrita para nós indecifráveis. Ele nos garantiu que, graças à sua experiência, já tinha descoberto 8 dessas cidades, 5 subterrâneas aos pés dos Andes e 3 em plena floresta e ainda habitadas. Mesmo aos 68 anos de idade, o velho índio era incansável. Apesar de toda a nossa curiosidade e insistência, Benson não nos deu nenhuma pista de como chegar a qualquer um desses lugares, segundo ele, para o nosso próprio bem. Apenas soubemos que naquele tempo ele estava bem próximo de encontrar uma nona cidade, chamada Manoa, cujas ruínas eram antigos boatos entre os índios, mas que as escrituras indicavam estar nas proximidades do rio Madre de Dios. De Boa Vista, os índios excursionistas iriam para aqueles lados. Benson não teve filhos e ele é o último homem que sabe interpretar aqueles escritos. Em Boa Vista, participamos com os índios de uma pequena celebração de despedida. Foi naquele dia que Benson, em transe, nos olhou nos olhos e disse: "Vão." Fim. O canal Assuntos Intrigantes tem por objetivo trazer ao alcance de todos os prováveis meios da nossa origem. Muito ainda nos escondem hoje sobre nossas origens, entre outros fatos e assuntos.
O conhecimento é um direito de todos. Aprecie este, entre outros conhecimentos já disponíveis, e muitos que ainda disponibilizarei nesse canal. Se o meu trabalho lhe agradou, colabore com a sua continuidade. Deixe seu like, comente sobre a sua opinião, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado a cada lançamento. Gratidão a todos.